Primeira leitura. Livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. O texto estabelece o procedimento a adotar no caso de alguém contrair a lepra. A palavra lepra designa aqui um conjunto variado de afecções da pele e não somente a doença que nós conhecemos atualmente com esse nome. No geral, utiliza-se a palavra lepra para designar vários tipos de enfermidade da pele que deformam a aparência da pessoa afetada. Seja como for, a verdade é que esse leque de afecções, aqui catalogado sob o nome geral de lepra, é visto como um estado insólito e anormal, uma manifestação de forças misteriosas que ameaçam a harmonia e o equilíbrio da existência do homem. O leproso era, em consequência, segregado e afastado da convivência diária com as outras pessoas. Tal medida tinha, antes de mais nada, uma intenção higiênica e pretendia evitar o contágio. Significava, além disso, a dificuldade da comunidade em lidar com o insólito, o estranho, as forças misteriosas e inquietantes da doença. No entanto, a segregação estabelecida pela legislação israelita para os leprosos tinha também um motivo religioso. Para a mentalidade tradicional do povo bíblico, Deus distribuía suas recompensas e os seus castigos de acordo com o comportamento do ser humano. A doença era sempre um castigo de Deus para os pecados e infidelidades da pessoa. Ora, uma doença tão assustadora e repugnante como a lepra era tida como um castigo terrível para um pecado muito grave. O leproso era considerado, portanto, um pecador, especialmente amaldiçoado por Deus, indigno de pertencer à comunidade do povo de Deus e que, em nenhum caso, podia ser admitido às assembleias onde Israel celebrava o culto na presença do Deus Santo. Por que é que o leproso devia apresentar-se ao sacerdote? Quando alguém exteriorizava sinais de pecado e de indignidade, devia ser banido pelas autoridades competentes, os sacerdotes da comunidade santa. O sacerdote não aplicava remédios nem tinha funções terapêuticas, embora sua intervenção devesse ajudar a controlar o mal e a impedir o contágio. A sua ação destinava-se, sobretudo, a decidir da capacidade ou da incapacidade de alguém para integrar a comunidade do povo de Deus e para ser admitido à presença do Deus Santo. Não será difícil percebermos, do ponto de vista humano, a dificuldade da comunidade israelita em lidar com uma doença contagiosa, especialmente grave e repugnante. Talvez nos seja mais difícil aceitar que, em nome de Deus e da santidade do povo de Deus,
se criem mecanismos de rejeição, de exclusão, de marginalização. Mas tudo isto irá ajudar-nos a entender melhor a revolução proposta por Jesus.